Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vamos continuar aqui nossas aulas de literatura, vamos lá? Bom, o que eu quero dizer para vocês agora é que chega um momento que a ideia das pessoas se reunirem nos feudos, ela começa a entrar em falência, começa a entrar em queda, tá? Por vários e vários motivos, né? As questões históricas acontecem, não é só por causa de um ou outro fato, mas por uma série de coisas. Como a igreja era muito forte, é natural que naquele momento, na primeira ação, eles começassem a não querer perder o poder, né? Começaram a condenar uma série de ações. Era muito comum, né? Porque o povo, de uma maneira geral, não podia crescer, não podia avançar. Tudo aquilo que eles produziam cada vez mais ficava supostamente com o estado da época, ou seja, com a nobreza, uma nobreza que não trabalhava, não produzia, em troca de uma suposta proteção. Só que chegou um determinado momento que aquela proteção não era mais necessária. Se a proteção não é mais necessária, para que eu vou precisar dar aquilo que eu produzo? E muitas vezes nas produções nós não produzimos somente aquilo que consumimos. Produção, agricultura, basicamente. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a sair e começaram a vender o seu excesso de produção. Foi aí que começa a nascer até o processo da moeda, da construção da moeda, do mercantilismo, tá? E conforme estes pontos de encontro de comercialização foram começando a crescer, nós temos aí o surgimento das primeiras cidades, o surgimento da burguesia. Veja, não foi tudo de uma vez, de uma hora para outra, todo mundo saiu, tá? Isso é algo que vai acontecendo ao longo dos anos, tá? Com isso, obviamente, que a igreja começa a perder um pouquinho o seu espaço. Bom, aí o que acontece? Nós já saímos da ideia da Idade Média e tal. A gente começa a entrar, veja, a igreja perdeu a força, né? Então nós começamos a entrar no período do humanismo. O humanismo, muitas vezes, a gente caracteriza até como um período de transição, principalmente porque no período histórico eles não aconteceram tudo de maneira muito homogênea, né? A Europa, do seu vasto tamanho, teve ali algumas fases, enquanto em alguns locais isso foi mais rápido, principalmente na Itália, por exemplo, que foi um processo muito mais rápido. Em outras regiões a gente tem um processo um pouquinho mais demorado, tá bom? É natural. Então a gente caracteriza o humanismo, o que veio depois do trovadorismo, não muito como uma classe literária, mas eu acho legal falar, tá? Por quê? Porque pela primeira vez começa a se questionar aquela ideia do teocentrismo, ou seja, Deus como centro. Fala, para lá, será que é mesmo isso? Será que é Deus que é o centro? É Ele que deve determinar? Será que a gente não pode ter voz ativa? Então começa, não quer dizer que de uma hora para outra nós abdicamos da ideia de Deus. Deus não existe, Deus não. Tanto é que até hoje nós temos essa questão pessoal, né? Esses conflitos pessoais, a própria ideia de Deus, ela não foi abdicada pela humanidade, tá? Então não entra nessa. Há resquícios, obviamente, até hoje, e muito fortes, evidentemente. Possivelmente você acredita em Deus, tá? Ou não, enfim, não sei. Mas no meu caso, o que eu quero que você entenda é que aqui se começa a questionar. É duvidoso e até um pouco complicado eu falar isso, porque, veja só, eu não estava na cabeça da época das pessoas lá na Idade Média para falar para você, olha, realmente lá as pessoas nunca duvidaram da ideia de Deus. Não sei, tá? Não é só porque a Igreja Católica, né, do trovadorismo estava dentro do seu papel social, representando o poder, que as pessoas acreditavam fielmente. Eu acho essa ideia um pouquinho complicada, tá? Eu acho que é subestimar um pouquinho a força das pessoas. Minha opinião pessoal como professor, das convivências que eu vejo, né? E das pessoas que a gente fala, até mesmo com outros historiadores. Eu gosto muito de falar com os historiadores a respeito disso. E vocês sabem, um dos meus grandes amigos, o professor Leonardo Ferreira, ele é historiador,
e a gente conversa bastante sobre esse aspecto, né? E eu repenso muito na ideia da literatura por isso, tá? Bom, mas aqui o que eu quero falar é que a gente começa a pensar dentro dessa questão humana, começa a ver uma coisa que a gente chama de antropocentrismo. Antropo significa homem, centrismo, você já sabe, é o centro, ou seja, o homem como centro, tá? Sai da ideia de Deus, mas começa a se pensar, mas ainda com muito resquício, muito forte ainda da característica de Deus, né? Não vamos ignorar isso, mas é importante que você saiba que o humano se valoriza e também começa a se pensar na ideia da razão, do racionalismo, tá? Começa a se pensar. Bom, passado algum tempo, a gente tinha outra... Aí aqui sim é um período literário muito forte, muito característico, e aqui você tem que saber, tá? Aqui é importante, aqui é fundamental. A própria ideia do classicismo, tá? Muito caracterizado pela questão do renascimento, tá? Aqui, olha, eu acho que até hoje, viu, de toda a produção histórica, de todo pulo de conhecimento que a humanidade até hoje produziu, olha, nesse período do classicismo é uma coisa inacreditável. Se você olhar o homem, o ser humano dentro do seu período que existe, esse período do classicismo foi muitas coisas que a gente utiliza até hoje, muitas invenções, enfim, uma série de coisas, tudo nasce aqui, porque nesse período já caiu muita resistência de Deus. E aqui não só se valoriza o homem, como é vangloriada assim, essa ideia do homem como centro, né? Então eu pus aqui até o homem com um H maiúsculo, tá? Quando eu falo homem, não estou falando homem o oposto da mulher, mas o ser humano, tá? Entenda isso, tá? E o homem nesse aspecto, ele é valorizado. Então essa ideia é uma grande produção. Não é à toa que muita gente chama esse período, olha só, você talvez deve ter ouvido, Idade da Luz, tá? Porque há certa... E por isso depois vem a ideia da Idade das Trevas para o trovadorismo, porque como aqui é o homem, como se naquele período não tivesse nenhuma produção. Veja, teve coisas importantes, se você vê as cantigas, teve uma caracterização lá. Mas aqui, olha só, você teve, olha, quer ver um grande exemplo desse período? As grandes navegações. Pois é, mais da metade do mundo foi descoberto através das grandes navegações, tá? Através das descobertas, através dos avanços marítimos. Eu não vou me detalhar aqui das grandes navegações, mas você sabe, os portugueses entraram nas suas caravelas e, a princípio, para tentar realizar determinados comércios com outras partes do mundo, principalmente com a China, acabou descobrindo uma série de países, uma série de regiões, inclusive um tal de Brasil. Não sei se você conhece. Pois é, olha só, dessa época. A imprensa, como nós conhecemos, a imprensa escrita, ela teve uma grande... Ela surge nesse período, né? E dessa forma começa uma grande interligação. Veja, o conhecimento ele pode ser transpassado em larga escala para muitos locais. Você entende? Há uma série de interligações culturais entre diferentes partes do mundo. Aqui começa. Olha que legal. Eu já começo até a ler em alguns locais que a ideia de globalização ela começa aqui. Eu acho um pouquinho prematura, mas é legal. Não sei. Como eu já tenho visto em 2 livros, pelo menos, que eu li, anota. Mas tome muito cuidado, tá? Eu não acho... Mas enfim, começa um pouquinho dessa ideia. O que é importante você falar isso é ponto pacífico, tá? Para todo mundo, a ideia é do período de conhecimento. A busca de conhecimento ela foi muito grande. Não posso deixar de puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Falar também que a questão da língua. Aqui as línguas, elas foram começadas, registros das línguas começaram a ser feitos, começou a se popularizar, as pessoas em diferentes regiões não precisavam ir até lá para aprender a língua, não, haviam registros nessa época. Então, a marca linguística ela começou a ser datada, isso é muito importante para a questão humana, tá? A própria questão da matemática começou a ser desenvolvida, né? Pessoas que pensavam nessa ideia começaram a avançar, e a própria ideia do período do Renascimento, né? Só para citar aqui para vocês. Eu vou falar ainda de alguns aspectos aqui do classicismo, mas eu ainda quero falar uma coisa. Foi nesse período
como é óbvio, né? Se você perde a ideia de Deus como centro, você concorda comigo que não há mais razão para a igreja também mandar na política, mandar na estrutura social? Pois é, não é à toa que eles começaram a perder posição. Quando isso acontece, começa a questionar, né? A igreja, é óbvio, se a pessoa perde força, se a instituição perde força, alguém começa a questionar, e não foi à toa. Por isso que começa a reforma protestante, que tanto se fala, ela começa aqui com Lutero, tá? Nesse período, com a crise, né, com o homem surgindo, a igreja, Deus perdendo a força, começa a se questionar, inclusive, a ideia que alguns tinham de Deus da igreja católica. Naturalmente, isso sempre acontece, né, na questão histórica, e dessa vez surgiu o Lutero com a ideia do protestantismo, através do conflito disso, tá? Da reforma, a reforma protestante, ela nasce aqui. Não vou entrar em detalhes, mas é interessante que você saiba desse aspecto. Ainda quero falar alguns aspectos ainda do classicismo, pode ser? Vamos lá? Lá, meu aluno, ainda é importante também que você saiba o seguinte, alguns aspectos do classicismo. Olha só, é importante que eu te fale que há nesse período uma retomada dos clássicos. O que eu quero dizer com isso? É que nesse momento eles tiveram que usar algumas referências do passado. Toda vez que a humanidade ela precisa demonstrar alguma coisa, é natural do ser humano sempre voltar, e na literatura a gente vê isso várias vezes, em vários períodos, buscar lá atrás, em algum momento que isso também aconteceu, tá? Então, há uma grande retomada da questão dos gregos e dos romanos, ok? De tudo aquilo que eles fizeram, de tudo que eles produziram, tá? A gente vê uma marca muito característica, muito forte desse período do classicismo. É interessante também de falar que não é só porque hoje a gente tem a ideia do humano também daquela questão do sentimento, mas não, tá? Nessa época é a ideia da razão. Veja, é para opor a ideia de Deus, porque Deus estava muito associado à questão daquilo que se sentia, da questão do espiritualismo e tal, tá? Então a ideia não é de sentimento, a ideia é de razão, tá? Não se esqueça disso. Por caracterizar esse pensamento racionalista da razão, é natural que se utilize o quê? Uma linguagem mais direta, sem frescura, digamos assim, tá? Tudo de maneira muito simples, tudo de maneira muito clara. E essa é uma das características. Também, nesse momento, se você quiser saber, não sei qual é o seu interesse, mas aqui surge, dentro das questões poéticas, a ideia da escrita de maneira decassílaba, que são aqueles versos de 10 sílabas poéticas e tal. Se você quiser saber mais, você pesquisa, tá? Mas aqui nasce a ideia do decassílabo, DEC 10, ok? Por fim, para a gente encerrar esse aspecto do classicismo, é importante que você saiba como a gente estava naquelas relações, as cidades começaram a crescer, começaram a surgir, é natural que você se valorize aquele centro, daqueles encontros que estavam começando a surgir como cidades, tá? E nesse período nasce a ideia de nação. Se começa a se pensar, essa imagem de fortalecer o seu espaço territorial, se começa a se valorizar essa ideia do nacionalismo, ou seja, todos nós pertencemos ao mesmo lugar, tá? Portanto, temos que defender, temos que oficializar o nosso espaço. A ideia de nação, ela começa a se fortalecer muito aqui nesse período, tá? Alguns mais cedo, outros mais tarde, outros até hoje não tem nação, né? Mas tudo bem, é isso aí, essa aqui é a humanidade, tá bom? Bom, próxima aula a gente vai ver a ideia da questão do barroco, que é muito, muito legal. Barroco, depois arcadismo, enfim, a gente vai avançar mais um pouquinho, eu tenho certeza que você vai gostar. Continua firme e forte, não desiste, forte abraço, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!